Bom dia, graça e paz, bom dia. Almejo que você se encontre bem, em nome de Jesus, ô glória. Amados, jejum e Espírito Santo de Deus, olha que coisa boa. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? É o enviado de Jesus. Jesus, quando foi assento ao céu, ele falou que ia enviar um consolador. Quem é o Espírito Santo? O nosso consolador. Ele está aqui. Ah, que coisa extraordinária, gente. E como se não bastasse ele estar aqui, ele escolheu um lugar para habitar dentro de nós. Oh, Pai amado. Nós cremos nisso, Cris? Cremos. Por que nós cremos? Porque a palavra de Deus nos diz. Então, nós cremos no que a Bíblia diz, né? Olha só o que a Bíblia diz para nós. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Oi, mas então ele pode ficar triste? Sim. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, ele tem sentimento, como eu e você. Lembra que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós temos sentimentos. O nosso está manchado pelo pecado. Nós herdamos, nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. É possível entristecê-lo? Sim, é possível entristecê-lo. Ele vem habitar em nós, mas se nós pecamos, não confessamos e fazemos daquele pecado sempre. Eu estou pecando uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vou pecando. E aí? Como é que a gente faz? Entende isso? Olha, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que não é assim tão agradável, mas que precisamos falar, é que nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele se retira daqueles que desobedecem. Por isso nós não podemos entristecer. Uma coisa é pecarmos, arrependermos, outra coisa é cometer sempre o mesmo pecado, o mesmo pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Deus é o Espírito Santo. Logo, se eu peco, vai criar uma divisão ali. Então, é o meu pecado que faz divisão entre eu e Deus. Então, eu preciso tirar o pecado, preciso deixar de cometer aquele pecado. Quando eu não faço isso, ele não tem como habitar onde há pecado, porque ele é limpo, ele é puro, nele não há falha alguma, ele é Deus. Então ele não pode habitar a 100% dentro de alguém se essa pessoa está constantemente praticando o mesmo pecado. 1 Samuel 16,14 diz: Entretanto, o Senhor retirou o seu espírito de Saul e enviou-lhe um espírito mau para que o atormentava. Essa aqui é uma história do primeiro rei de Israel. Ele recebeu o Espírito Santo quando foi consagrado o rei, ungido o rei. Mas ele vai perder o Espírito Santo porque ele desobedece ao Senhor. Né? E aqui teve um agravante. O próprio Deus enviou um Espírito Santo para o atormentar, um espírito maligno para o atormentar. É pesado isso, amados. Nós precisamos levar nossa vida cristã bastante a sério. Por quê? Porque tem consequência. Cada pecado que nós cometemos tem consequência. Tem consequência. Tem consequência. Mas nós cremos que somos habitação permanente do Espírito Santo. Se não temos pecados, ótimo. Nós somos habitação permanente do Espírito Santo. Por quê? Porque nós podemos crer nisso. Porque foi uma conquista de Jesus. Jesus conquistou isso. 1 Coríntios 13, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Oh glória, oh glória, oh glória.
Você é sagrado. Seu corpo é sagrado. Por isso que eu não posso fazer tudo que me dá na telha com o meu corpo. Meu corpo é um templo. Templo onde habita o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele escolheu isso. Jesus Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós tomarmos esse posicionamento, sabe? De permanecer com uma vida santa, reta, diferente, boa. Como que eu vou permanecer com essa vida? Buscando sempre a Deus, buscando sempre o Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha, amados, essa é a linguagem NVI. Mas a linguagem de hoje, olha como que diz que está muito, 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 muito lindo. Assim também o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha, com gemidos inexprimíveis, como gemidos que não podem ser explicados por palavras, intercede a Deus. Já parou para pensar que quando você está orando, quando você já não tem palavra, quando o seu coração derrama diante de Deus, o Espírito Santo intercede junto a Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos que não tem. Olha, a palavra é muito linda. Com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe, né? Nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vamos orar, nós oramos, seja feita a sua vontade, e Senhor, faça a sua vontade, mas o Espírito Santo, quando intercede por nós junto a Deus, ele intercede segundo já a vontade de Deus. Vamos estar aberto à expressão tocar em nós e ministrar a vontade dele, meus amados. Porque nós podemos viver sem ter essa experiência mais íntima com o Espírito Santo. E o que é ter essa experiência mais íntima com o Espírito Santo? Ter coragem de orar, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se você conseguir chegar diante do Senhor e falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, que a sua vontade aí do céu desça na minha vida aqui na terra. Eu quero fazer a sua vontade. Não tenha medo da vontade de Deus. A vontade de Deus na pessoa do Espírito Santo, ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Não tenha medo de padecer, não tenha medo de sofrer, não tenha medo de perder. O que você não pode perder, o que eu não posso perder, é o Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, interceda a Deus com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não tem como se expressar em palavras, por este meu irmão que está fazendo esse jejum, por esta minha irmã que está abrindo mão de tudo que é tão importante, que foi importante até hoje para ela, para dedicar a esse tempo de oração e jejum, comunhão e prática com as doutrinas da palavra de Deus. Obrigada, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você muitíssimo.